Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Tá a fim de acompanhar treinamentos de lutas para crianças e adolescentes? Então se inscreva agora mesmo no canal da Team Celere e não perca os treinos de Muay Thai, Kickboxing e muitas outras lições. Link na descrição. Bom galera, vocês viram aí então que a Paige chegou na All Elite Wrestling e tá sendo relatado que por pouco ela não voltou pra WWE. Pois é, como vocês se lembram, o contrato dela acabou com a WWE em julho desse ano. E pouco tempo depois o Triple H assumiu o controle ali da companhia, de contratações, demissões, dentre outras coisas. Inclusive recontratou vários nomes e segue o baile. Continua acontecendo isso aí, talvez inclusive nesse SmackDown possamos ter novidades. E a Paige teria sido uma dessas, que o Triple H teria tentado recontratar, porém já era meio que tarde, ela já devia ter um acordo com a Elite e seguiu com esse acordo, né? Claro, isso é um jornalista que informou, a gente não sabe se é verdade mesmo, mas eu acredito que pode ser possível, embora aquela história, ela não era liberada para lutar na WWE por conta da equipe médica, então o Triple H faria o que, na verdade? Ele chegaria e diria, não. Eu, diferente do Vince, tenho uma opinião diferente sobre os nossos médicos, então ela vai voltar e vai lutar mesmo assim. Não sei qual seria o ponto dele, né? Mas veremos aí então ela em ação na Elite Wrestling. A WWE acabou não conseguindo sua recontratação por agora, mas se teve interesse agora, provavelmente eu acho que terá também no futuro, se for o caso. Podemos ter a Paige de volta na WWE em algum momento. Imagine só! Royal Rumble 2025, Paige retorna. Seria legal até. Galera, recentemente aí também tivemos uma espécie de debate, podemos chamar assim, entre algumas superestrelas, entre algumas ex-lutadoras que a gente teve na WWE, falando sobre o título de divas, aquele título borboleta, né? Por quê? Porque a nossa belíssima Maria Kanellis, né? Ela chegou e, não é a primeira vez, mas ela novamente chegou a defender esse título e dizer que até gostaria dele de volta, porque ele era bonito, segundo ela, né? Ela fez parte daquela geração de divas, inclusive ela gosta de ser chamada de diva, né? E não vê problema nisso, ela sabe que muita gente discorda, mas ela gostaria desse cinturão de novo, né? Aí a Trish foi nas suas redes sociais e só escreveu não, né? Na matéria em onde a Maria Kanellis pede esse título de volta. A Trish vai e diz só apenas não, respondendo não e pronto, não argumenta nem nada. Eu imagino porque ela não gostava do design. Porque se for por, porque na época das divas as mulheres eram retratadas ali como se fossem modelos, a Trish reclamar disso seria a maior hipocrisia da história do Pro Wrestling. Apenas observem a carreira dela, né? Ela fazia coisas muito mais além do que só modelo, seria quase uma stripper, né? Então eu acho que ela não concorda com a volta desse título por conta do design, porque se for por essas outras razões, aí minha amiga, aí temos que realmente fazer uma aula sobre She-Hulk, né? Aí veio a Mickie James falar sobre esse título, que inclusive ela foi campeã das divas, né? E aí ela foi e disse que nada contra, mas ela preferia que se fosse para voltar um título, que voltasse o título feminino antigo, né? Aquele Women's Championship, que era da época dela, da Trish Stratus, da própria Lita, né? Aquele antigo design lá ela achava mais interessante. Minha opinião sobre isso é o seguinte, gente. Em termos de design, eu não gosto dos designs atuais dos títulos, que eles são padronizados. Eles são tudo padronizado. O título do Universal e o título Mundial, e os títulos femininos também. É que o título Universal ele começou a ser padronizado depois até que padronizaram o feminino. Então é tudo igual, muda a corzinha ali um do outro, mas ainda assim um desavisado até pode confundir. Eu acho feio, eu não gosto, eu acho falta de criatividade. Quanto ao nome, tudo bem, não preciso usar o nome divas, eu acho que tem algumas que se ofendem em ser chamadas de divas, né? Então, e realmente para quem é lutadora, eu acho que divas não parece ser um termo para lutadora, né? Mas também não é nada ofensivo, né? É isso que eu quero dizer. Tipo assim, às vezes os caras tratam a Era das Divas como se fosse o período das trevas, né? A Idade Média ali da WWE, o que não foi o caso, né? E essa parte de, não, porque eram modelos. Antigamente ali, né, na época inclusive da Trish que eu citei, tinha momentos muito mais picantes envolvendo superestrelas ali, da geração da Trish, da Mickie James, da Torrie Wilson, da Sable.
do que na Era das Divas, por exemplo, né? A Era das Divas foi importante, muita superestrela se inspirou em uma dessas divas, muitas mulheres viraram fãs de WWE assistindo alguma dessas divas aí, que muitas vezes hoje são colocadas de lado, né? Não, Michelle McCool é a esposa do Undertaker, a Maryse nem lembram que era lutadora, né? Tipo, eu acho uma falta de respeito até a Melina. Várias superestrelas foram importantes durante esse período aí e meio que não, são tratadas assim como se fosse uma porcaria, né? Eu acho isso até um desrespeito em cima delas. Mas, e aquela história, mudar o nome também não vai mudar a forma como os fãs vão observar superestrelas, ainda mais hoje na era do Instagram, né? Continuam sim tendo várias superestrelas com estilo de modelo que sensualizam até nas gimmicks e principalmente nas redes sociais, são as exceções as que não fazem isso, e vários fãs que muitas vezes comentam primeiro a beleza, depois o que elas fizeram, depois o que elas falaram, depois o que elas lutaram. Né? Não tô dizendo que isso é bom ou ruim, eu tô constatando. Então mudar o nomezinho também é mais pra fazer média do que realmente causar algum efeito. E gente, Kevin Nash, ele que sempre foi um bad guy aí nos bastidores do wrestling, né? Recentemente ele resolveu jogar sal na ferida do CM Punk porque ele guardou algo que o Punk falou dele lá atrás, né? Vocês lembram? Em 2011? Ele foi e relembrou o Punk em 2011, quando eu tinha mais de 50 anos, debochou da minha idade, falou lá que, caramba, eu consigo sentir os estalos do seu joelho daqui, né? Clique, clique. Pensei que você já estava morto. Falou isso pro Kevin Nash. E o Kevin Nash falou, e ele agora, com 44, tá pior do que eu. Não consegue fazer nada, tá acabado, tá velho. E ele vem me chamar de velho lá atrás. E agora? Quem realmente é o velho aqui na história toda? Ele depois detonou o Punk, detonou os caras da Elite, falando, vocês aí são uns bandos de merda, né? Porque vocês brigam nos bastidores e depois deixam os caras suspender vocês. Que moral que vocês têm? Então ele meio que jogou a karma na cabeça do Kevin Nash. É o seguinte: se os caras foram suspensos é porque são frouxos. Se eles realmente fossem caras com moral, eles brigariam e acabaria ali. Iam seguir a vida, tá ligado? Mas não, foram suspensos ali como se fossem garotinhos aí de escola, né? Que faz bagunça e depois toma suspensão ali, né? Toma alguma tarefa mais pra ser feita. Mas isso que ele falou sobre o Punk é verdade, né? O Punk, bem mais jovem do que o Kevin Nash de 2011, conseguiu ficar tão acabado quanto, se a gente for ver bem, né? Meus amigos, recentemente o The Game Triple H revelou que em certo momento ele quase foi demitido pelo tio Vince, né? Aí você pensa, caramba, será que foi ano passado, esse ano? Nada disso, foi nos tempos de lutador ainda, nos tempos de DX, porque na época dele ali de DX, ele e o Shawn Michaels e dentre outros integrantes falavam muitas coisas pesadas ali, né? Eles acabavam ali pegando muito pesado nas promos, nas provocações. O próprio Sakit, se você for ver bem, ele é um negócio muito, né, mais de 18, igual o vídeo que eu fiz hoje aí, né, nessa sexta-feira. E o Vince toda semana ameaçava, falou, cara, se você fizer isso, vai ser demitido. Se você fizer isso, vai ser demitido. Até que chegou uma vez que eles tiveram lá que fazer uma nota de esclarecimento, né, numa promo que fizeram, dizendo ali que eles iam parar de falar aquilo que eles falavam, né, e o resultado foi que a USA Network, canal que transmitia ali então os shows, chegou e gostou, né, eles reclamavam, mas eles gostou daquela promo e disse ali que eles eram um sucesso, que o DX duraria muito mais anos, né, e aí fez meio que um efeito contrário, né, tipo, eles pensavam que eles iam morrer ali, a gimmick de DX, ou que acabarão demitidos mesmo em algum momento, mas no fim das contas deu mais força ainda para que eles seguissem, porque a reação foi positiva, né? É legal essas histórias de bastidores, porque muitas vezes a gente vê o sucesso de algumas stables, alguns lutadores, e a gente não sabe que teve um certo momento da carreira que o cara quase foi demitido, ou quase deu errado, ou quase mudou a gimmick, e por conta de alguma coisa que rolou no meio desse caminho, ele deu a sorte de continuar e ter o sucesso, sabe? Então, eu achei interessante. E, gente, recentemente o jornalista Dave Meltzer falou aí sobre o combate que a gente teve do Drew McIntyre contra o Roman Reigns e disse que de fato a WWE tinha sim um plano, que não era o original, mas uma possibilidade de fazer o Roman Reigns perder seus títulos para o Drew McIntyre nesse Clash at the Castle, né? E o plano seria para que o Roman Reigns recuperasse o título em janeiro do ano que vem. E aí ele chegaria na WrestleMania como campeão, mas teria perdido no meio do caminho. Porém, ela optou pelo Roman retendo o cinturão, porque ela quer fazer história com o Roman, com esse reinado dele. Que aqui esse reinado se torne mais longo ainda do que já está. Mais de 700 dias rumo a 800, né?
E o plano é para que o Roman Reigns ultrapasse o reinado do Hulk Hogan. Então não vai ultrapassar o San Martino, se bem que a cada dia que passa eu vou duvidando menos, né? Mais de 4 mil dias ou mais de 2 mil dias? Enfim, tem o outro também dele, mas tem um do Hogan que é um pouco mais de 1000 dias. E se o Roman chegar até a próxima WrestleMania como campeão, ele conseguirá passar o Hulk Hogan nesse reinado, né? Então seria esse o plano. Tá sendo relatado que a questão do Logan Paul foi os responsáveis do evento da Arábia Saudita que pediram para que ele lutasse não contra o Roman, mas que ele lutasse pelo título principal. Então se tivesse com o Drew seria Logan Paul contra Drew, se tivesse o Roman, no caso tem o Roman, é o Roman contra Logan Paul. Então eu perdoo você, Triple H. Se bem que se você tivesse escolhido, você botava o Vral na mesa e falava, não, eu escolho o card. Vai ter Logan Paul, mas não vai ser contra quem vocês querem, não. Mas claro que o dinheiro saudita vale mais, né? Dinheiro é poder. Mas é isso, Roma, mais de 1000 dias campeões vão se preparando, porque eu avisei antes de todo mundo.